Os portugueses existem e muitos deles falam. Quando falam com estrangeiros, há algumas coisas de que gostam muito de falar. Estas são algumas delas. Futebol. Os portugueses gostam de falar sobre futebol com estrangeiros porque Cristiano Ronaldo. Atualmente, o Ronaldo é a coisa mais famosa sobre Portugal. Isto é um facto, não podemos negá-lo, e alguns de nós queriam muito negá-lo. Mas falar só sobre o Ronaldo não é suficiente para manter uma conversa. Também podem falar sobre outros jogadores da seleção portuguesa, como... Conhecem algum? Excelente, falem sobre esse. Além da seleção, também existem clubes em Portugal, mas não podem falar sobre eles, porque os clubes são um assunto muito sério para os portugueses e é possível que elogiem o clube errado com o português errado. Os descobrimentos. Em Portugal, o período de expansão marítima dos séculos XV e XVI é conhecido como descobrimentos. Muitos portugueses orgulham-se deste período, gostam de falar sobre ele com estrangeiros e ficam felizes quando os estrangeiros sabem coisas sobre o assunto. Claro que este período foi positivo para os portugueses e negativo para os habitantes das terras que os portugueses descobriram. Mas este facto objetivo é uma das coisas que não devem dizer. Quando algum português fala dos descobrimentos, o meu conselho é simples. Para evitar problemas, concordem com tudo. Os navegadores portugueses só não chegaram à Lua porque a caravela não tinha vento? É possível. Pedro Álvares Cabral descobriu a Suécia antes de chegar ao Brasil? Claro que sim. E não falem no Fernão de Magalhães. Falar no Fernão de Magalhães é uma ideia terrível. Comida. A comida também é um assunto de que os portugueses gostam muito. Se falarem com portugueses sobre comida, podem partilhar com eles o que acham sobre a comida de Portugal, se a vossa opinião for muito positiva, claro. Se for negativa, é melhor não dizerem nada, por 2 motivos. Primeiro, porque ninguém quer saber. E, segundo, porque estão enganados. Claro que tudo fica melhor com alho. Claro que o bacalhau é comida digna de deuses. Claro que cada sobremesa deve incluir a produção de ovos anual de um pequeno país. Isto não são opiniões, são factos. Agora calem-se e comam esse pastel de bacalhau. Os portugueses existem e muitos deles falam. Quando falam com estrangeiros, há algumas coisas de que gostam muito de falar. Estas são algumas delas. Futebol. Os portugueses gostam de falar sobre futebol com estrangeiros porque Cristiano Ronaldo. Atualmente, o Ronaldo é a coisa mais famosa sobre Portugal. Isto é um facto, não podemos negá-lo, e alguns de nós queriam muito negá-lo. Mas falar só sobre o Ronaldo não é suficiente para manter uma conversa. Também podem falar sobre outros jogadores da seleção portuguesa, como... Conhecem algum? Excelente, falem sobre esse. Além da seleção, também existem clubes em Portugal, mas não podem falar sobre eles, porque os clubes são um assunto muito sério para os portugueses e é possível que elogiem o clube errado com o português errado. Os descobrimentos. Em Portugal, o período de expansão marítima dos séculos XV e XVI é conhecido como descobrimentos. Muitos portugueses orgulham-se deste período, gostam de falar sobre ele com estrangeiros e ficam felizes quando os estrangeiros sabem coisas sobre o assunto. Claro que este período foi positivo para os portugueses e negativo para os habitantes das terras que os portugueses descobriram. Mas este facto objetivo é uma das coisas que não devem dizer. Quando algum português fala dos descobrimentos, o meu conselho é simples. Para evitar problemas, concordem com tudo. Os navegadores portugueses só não chegaram à Lua porque a caravela não tinha vento? É possível. Pedro Álvares Cabral descobriu a Suécia antes de chegar ao Brasil? Claro que sim. E não falem no Fernão de Magalhães. Falar no Fernão de Magalhães é uma ideia terrível. Comida. A comida
também é um assunto de que os portugueses gostam muito. Se falarem com portugueses sobre comida, podem partilhar com eles o que acham sobre a comida de Portugal, se a vossa opinião for muito positiva, claro. Se for negativa, é melhor não dizerem nada, por dois motivos. Primeiro, porque ninguém quer saber. E, segundo, porque estão enganados. Claro que tudo fica melhor com alho. Claro que o bacalhau é comida digna de deuses. Claro que cada sobremesa deve incluir a produção de ovos anual de um pequeno país. Isto não são opiniões, são factos. Agora calem-se e comam esse pastel de bacalhau. Os portugueses existem e muitos deles falam. Quando falam com estrangeiros, há algumas coisas de que gostam muito de falar. Estas são algumas delas. Futebol. Os portugueses gostam de falar sobre futebol com estrangeiros porque Cristiano Ronaldo. Atualmente, o Ronaldo é a coisa mais famosa sobre Portugal. Isto é um facto, não podemos negá-lo, e alguns de nós queriam muito negá-lo. Mas falar só sobre o Ronaldo não é suficiente para manter uma conversa. Também podem falar sobre outros jogadores da seleção portuguesa, como... Conhecem algum? Excelente, falem sobre esse. Além da seleção, também existem clubes em Portugal, mas não podem falar sobre eles, porque os clubes são um assunto muito sério para os portugueses e é possível que elogiem o clube errado com o português errado. Os descobrimentos. Em Portugal, o período de expansão marítima dos séculos XV e XVI é conhecido como descobrimentos. Muitos portugueses orgulham-se deste período, gostam de falar sobre ele com estrangeiros e ficam felizes quando os estrangeiros sabem coisas sobre o assunto. Claro que este período foi positivo para os portugueses e negativo para os habitantes das terras que os portugueses descobriram. Mas este facto objetivo é uma das coisas que não devem dizer. Quando algum português fala dos descobrimentos, o meu conselho é simples. Para evitar problemas, concordem com tudo. Os navegadores portugueses só não chegaram à Lua porque a caravela não tinha vento? É possível. Pedro Álvares Cabral descobriu a Suécia antes de chegar ao Brasil? Claro que sim. E não falem no Fernão de Magalhães. Falar no Fernão de Magalhães é uma ideia terrível. Comida. A comida também é um assunto de que os portugueses gostam muito. Se falarem com portugueses sobre comida, podem partilhar com eles o que acham sobre a comida de Portugal, se a vossa opinião for muito positiva, claro. Se for negativa, é melhor não dizerem nada, por dois motivos. Primeiro, porque ninguém quer saber. E, segundo, porque estão enganados. Claro que tudo fica melhor com alho. Claro que o bacalhau é comida digna de deuses. Claro que cada sobremesa deve incluir a produção de ovos anual de um pequeno país. Isto não são opiniões, são factos. Agora calem-se e comam esse pastel de bacalhau. Os portugueses existem e muitos deles falam. Quando falam com estrangeiros, há algumas coisas de que gostam muito de falar. Estas são algumas delas. Futebol. Os portugueses gostam de falar sobre futebol com estrangeiros porque Cristiano Ronaldo. Atualmente, o Ronaldo é a coisa mais famosa sobre Portugal. Isto é um facto, não podemos negá-lo, e alguns de nós queriam muito negá-lo. Mas falar só sobre o Ronaldo não é suficiente para manter uma conversa. Também podem falar sobre outros jogadores da seleção portuguesa, como... Conhecem algum? Excelente, falem sobre esse. Além da seleção, também existem clubes em Portugal, mas não podem falar sobre eles, porque os clubes são um assunto muito sério para os portugueses e é possível que elogiem o clube errado com o português errado. Os descobrimentos. Em Portugal, o período de expansão marítima dos séculos XV e XVI é conhecido como descobrimentos. Muitos portugueses orgulham-se deste período,
Gostam de falar sobre ele com estrangeiros e ficam felizes quando os estrangeiros sabem coisas sobre o assunto. Claro que este período foi positivo para os portugueses e negativo para os habitantes das terras que os portugueses descobriram. Mas este facto objetivo é uma das coisas que não devem dizer. Quando algum português fala dos descobrimentos, o meu conselho é simples. Para evitar problemas, concordem com tudo. Os navegadores portugueses só não chegaram à Lua porque a caravela não tinha vento? É possível. Pedro Álvares Cabral descobriu a Suécia antes de chegar ao Brasil? Claro que sim. E não falem no Fernão de Magalhães. Falar no Fernão de Magalhães é uma ideia terrível. Comida. A comida também é um assunto de que os portugueses gostam muito. Se falarem com portugueses sobre comida, podem partilhar com eles o que acham sobre a comida de Portugal, se a vossa opinião for muito positiva, claro. Se for negativa, é melhor não dizerem nada, por dois motivos. Primeiro, porque ninguém quer saber. E, segundo, porque estão enganados. Claro que tudo fica melhor com alho. Claro que o bacalhau é comida digna de deuses. Claro que cada sobremesa deve incluir a produção de ovos anual de um pequeno país. Isto não são opiniões, são factos. Agora calem-se e comam esse pastel de bacalhau. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?